Sabe aquele personagem que você sempre acreditou ou no mínimo tinha esperanças de que ele pudesse se tornar um Ranger? Pois é, em Power Rangers nós temos muitos exemplos assim. A Kendall, que era o apoio técnico em Dino Charge, mas que acabou se tornando a Ranger Roxa. O Cameron, que era o gênio dos Ninja Storm, mas que posteriormente se tornou o sexto Ranger. O Heckyl em Dino Charge, que era um vilão, mas que nos quadrinhos se tornou oficialmente um Ranger. São muitos os exemplos desse tipo. Mas hoje nós vamos falar sobre 7 personagens que mereciam ser Rangers. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. 1. Capitão Mitchell. São pouquíssimas as pessoas que merecem mais ser um Ranger do que o Capitão Mitchell. Ele é um homem honrado, forte, competente, extremamente inteligente. Ele carrega uma longa bagagem e experiência por já ter feito parte dos bombeiros. Sem mencionar que ele foi um mentor incrível para os Rangers no resgate. Ter uma pessoa assim para completar o time seria um apoio sensacional. Mas a pior parte disso é que existe um personagem em Gogol 5 que se chama Caçador de Bestas Demônios. Esse personagem aparece no filme de Gogol 5, ou seja, não seria necessário criar uma roupa do zero como foi a roupa do Ryan, mas infelizmente as roupas que costumam aparecer nos filmes de Super Sentai não vêm para a versão americana. Mas que o Capitão Mitchell tinha um baita potencial para ser adaptado como caçador de demônios, ele tinha. Ainda mais que o Capitão Mitchell é bem robusto, assim como esse personagem. 2. Claire, a sobrinha de Udon em Força Mística. Embora ela tenha começado como uma personagem extremamente atrapalhada e incompetente, a Claire melhora bastante e evolui ao ponto de merecer um título como Ranger. Mas infelizmente, o roteiro acaba sendo muito injusto com essa personagem. A sua mãe foi uma grande feiticeira, a sua tia é uma grande feiticeira e o seu primo é o maior mago da história, mas ela é resumida a um alívio cômico. Não que ela seja ruim, ela é muito boa, mas merecia bem mais. Quando a Claire consegue temporariamente a magia da Guardiã do Portão, é mencionado que ela tem mais poder mágico do que os 5 Rangers juntos. Então imaginem o quanto ela não ficaria poderosa se ela fosse uma Ranger. Tem muitas fanarts de como ela seria como Ranger, tem essa daqui que é meio que uma versão feminina do Korag, eu acho até interessante, mas a minha favorita é essa daqui. Eu não sei quem é o artista dela, mas pra mim ele caprichou demais. Ela está totalmente condizente com os trajes em Força Mística. Se esse traje tivesse aparecido, seria perfeito. 3. Hayley. Sim, a Hayley é só uma cientista e ela não sabe lutar. Mas nós temos que lembrar que os personagens em Dino Trovão são apenas adolescentes. Ela, como apoio técnico, foi muito importante dentro da temporada. Foi ela quem construiu os dinomorfadores, ela quem construiu as motos, foi ela quem construiu o ciclo Hovertech para o Ethan. E mesmo sempre estando lá desde o começo, eu sinto que ela não tem o seu esforço reconhecido. Existem algumas fanarts que colocam ela como a Ranger Rosa da equipe, e eu particularmente acho que ficaria muito bom. Power Rangers têm o costume de reutilizar trajes, então eles poderiam ter feito alguma coisa, ainda mais a era Disney que fez muito isso. Algumas pessoas acham que a Cassidy na verdade deveria ter sido a Ranger Rosa, mas pra mim não combinaria nada, eu acho que a Hayley merecia mais. 4. Blaze, o Ranger maligno de Beast Morphers. O Blaze era sim uma pessoa arrogante e babaca, mas ele nunca foi alguém ruim. Mesmo assim, ele teve sua consciência copiada para um clone maligno e pior, as suas mentes eram conectadas, ou seja, tudo de ruim que o clone fazia, ele sabia e estava vendo. É uma tortura muito grande para um cara que foi treinado e preparado para ser o herói. Então eu acho sim que ele merecia uma redenção.
Talvez agora que o Devon é o comandante, ele poderia retornar como Ranger Vermelho, mas a gente tem outras possibilidades, como o Hipopótamo Verde que aparece em Go Busters, ou o Ranger Laranja, uma arte oficial criada para Beast Morphers. Possibilidade é o que não falta para o Blaze. 5. Mentor D, o mentor dos Power Rangers Samurai. O mentor é outro que está lá desde o começo, dando apoio tanto emocional quanto apoio em batalha, e ele faz um ótimo trabalho como tutor, sendo até uma figura paterna para o Jaden. Já foi mostrado que, assim como os Rangers, o mentor D também sabia fazer força-símbolos e ele tinha um Samuraizer, ou seja, nada impede que ele seja um Ranger. Eu já até fiz uma teoria sobre isso, se você tiver interesse passa lá para dar uma olhada. Mas eu acho sim que o D poderia ter sido um Ranger preto ou um Ranger branco dentro de Samurai e que ele ficaria muito bem com qualquer uma das cores. 6. Jordan de Mega Force. Você provavelmente não deve se lembrar ou sequer saber quem é Jordan. Mas esse é um figurante que aparece no episódio 4 de Mega Force e ele é meio carente. Ele queria muito ser um Power Rangers para poder ser admirado como eles, mas ele não tinha talento para isso e obviamente nem tinha como ele se tornar um. Então ele mente para todos os seus amigos dizendo que é um Ranger e até arrisca sua vida para tentar provar isso. Claro, esse episódio é meio que um filler, mas eu acho que se Megaforce trabalhasse melhor os seus personagens, ele tinha potencial para ser o Ranger Verde. Esse é um uniforme que eu fico muito triste de não ter sido adaptado para Power Rangers, porque além de ser bonito, todos os Rangers têm um par. O Ranger Vermelho forma um par com a Rosa, a Ranger Amarela forma um par com o Ranger Preto, menos o Noah, ele não tem um parceiro aquático. Então eu acho que seria bem legal caso o Jordan se tornasse o Ranger Verde. 7. Boom, o ajudante de SPD. Nessa lista, provavelmente o Boom é o que mais merecia se tornar um Ranger. Esse era o seu desejo desde que ele entrou para a academia de cadetes e desde o início, ele sempre demonstrou apreço pela profissão. Infelizmente, o Boom nunca conseguiu se tornar verdadeiramente um Ranger e ficou apenas trabalhando na SPD. Sim, a sua profissão lá dentro é muito importante, já que é ele que testa as armas e equipamentos dos Rangers. Mas pelo menos pra mim é muito burrice ter um alienígena querendo conquistar a Terra e você só ter 2 times de Rangers e um deles ainda ser corrupto. A Cat já mostrou que tem capacidade para construir outros morfadores, então por que não dar um para várias pessoas? E o Boom merece muito isso, torná-lo Ranger Laranja só ia ajudar a equipe. Pra mim, até o Bird merecia um morfador. O cara é o chefão, mas não é um Ranger. Eu acho isso meio patético. Mas e aí? Você concorda que o Boom merecia ser o Ranger Laranja? Qual outro personagem você acha que deveria ser um Ranger? Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, até uma próxima, tchau!